Imagine-se em uma rua desprovida de vida. O silêncio é ensurdecedor. Prédios imponentes, mas vazios, cascas ocas de sua antiga glória. Essa é a realidade assombrosa das cidades abandonadas, lugares congelados no tempo. Elas estão espalhadas pelo mundo, cada uma com uma história para contar. Como eram essas cidades em seu auge? Que eventos levaram à sua ruína? Junte-se a nós em uma jornada curiosa. Vamos mergulhar nos mistérios que cercam esses lugares esquecidos. O silêncio dessas cidades abandonadas é quebrado apenas pelos sussurros do vento. Sussurros que parecem carregar fragmentos de histórias, vestígios de vidas que um dia existiram. Nesses cantos esquecidos do mundo, o tempo parece parar. Cabe a nós juntar as peças do quebra-cabeça do passado. As histórias dessas cidades abandonadas não são apenas contos de perda e decadência. São também histórias de resiliência e do poder duradouro do espírito humano. Mesmo diante do desastre, a vida encontra um caminho. A natureza reclama o que foi perdido, transformando essas paisagens desoladas em testemunhos misteriosos, porém cativantes, da passagem do tempo. Essas cidades abandonadas oferecem um vislumbre de um mundo transformado. Assombrosas, porém belas. Trágicas, porém inspiradoras. Suas histórias nos convidam a contemplar as forças que moldam nosso mundo e o poder implacável do tempo. Elas nos lembram que nada é permanente e que até as maiores criações humanas podem ruir diante das forças da natureza ou das consequências de nossos próprios atos. Ao mergulharmos nos mistérios desses lugares abandonados, somos confrontados com questões sobre nossa própria relação com o meio ambiente, a sustentabilidade de nossas ações e o legado que deixaremos para trás. O silêncio dessas ruas vazias diz muito. Ele nos implora para ouvir, aprender e refletir sobre o futuro que estamos construindo para nós mesmos e para as gerações futuras. Pripyat. O próprio nome evoca um silêncio sinistro, uma lembrança arrepiante de um dos desastres nucleares mais devastadores da história da humanidade. Pripyat, outrora uma cidade movimentada na Ucrânia soviética, abrigava mais de 50 mil pessoas, muitas das quais trabalhavam na usina nuclear de Chernobyl. A cidade era um símbolo de progresso soviético, um testemunho da ambição e da capacidade tecnológica da nação. Mas em 26 de abril de 1986, essa imagem de prosperidade foi destruída, deixando para trás uma cidade fantasma congelada no tempo. Suas ruas para sempre vazias, seus prédios desmoronando sob o peso de um inimigo invisível. A história de Pripyat não é apenas um conto de falha tecnológica ou erro humano. É uma tragédia humana de imensas proporções. A cidade abrigava milhares de famílias, cada uma com seus próprios sonhos, aspirações e histórias para contar. Havia escolas cheias do riso de crianças, parques onde famílias faziam piqueniques em tardes ensolaradas e teatros que ecoavam com os sons de música e aplausos. Tudo isso desapareceu em um instante, deixando para trás um vazio preenchido com fantasmas de memórias e a dor persistente da perda. Após o desastre, a área ao redor de Pripyat foi designada como a Zona de Exclusão de Chernobyl, uma área restrita que abrange um raio de 30 quilômetros ao redor da usina. Esta zona permanece em grande parte desabitada até hoje, uma lembrança sombria da ameaça invisível que paira no ar, no solo e na própria estrutura do ambiente. Apesar dos perigos, a natureza lentamente começou a recuperar a zona de exclusão, com florestas invadindo assentamentos abandonados e a vida selvagem se adaptando às condições únicas desta paisagem radioativa.
Pripyat permanece como uma sentinela silenciosa, um monumento assombroso às consequências devastadoras do erro humano e ao impacto duradouro dos desastres tecnológicos. As ruas vazias e os prédios em ruínas da cidade servem como um lembrete da fragilidade da civilização humana e do potencial sempre presente do progresso, para desencadear consequências imprevistas e catastróficas. No entanto, dentro desta paisagem de perda e desespero, também existem vislumbres de esperança, resiliência e o poder duradouro do espírito humano. No coração da China, sob a superfície plácida do lago Qiandao, encontra-se um segredo. Submersa sob as águas esmeralda, escondida do mundo exterior, está a antiga cidade de Xicheng, um testemunho do poder duradouro da engenhosidade humana e da marcha implacável do tempo. Outrora um movimentado centro de comércio e cultura, Xicheng, também conhecida como Cidade Leão, agora repousa em silêncio, suas ruas e edifícios congelados em um abraço aquático, uma lembrança fantasmagórica de uma era passada. A submersão de Xicheng não foi uma história de destruição, mas sim uma delicada preservação, uma suspensão no tempo, protegida dos elementos e do ritmo implacável do desenvolvimento urbano. A cidade repousa em um abraço de água fresca e fria, suas vigas e estruturas de madeira notavelmente preservadas, um testemunho da engenhosidade de seus construtores e do abraço protetor de seu túmulo aquático. As profundezas do lago se tornaram uma cápsula do tempo, protegendo as maravilhas arquitetônicas da cidade, suas intricadas esculturas e seus grandiosos arcos, um testemunho de uma era passada. A descoberta da beleza submersa de Xicheng despertou uma onda de fascínio e intriga, atraindo pesquisadores, historiadores e aventureiros ansiosos para desvendar os segredos escondidos sob a superfície do lago. Mergulhadores, equipados com câmeras subaquáticas e equipamentos de sonar, embarcaram em expedições para mapear o layout da cidade, capturando imagens de tirar o fôlego de sua grandeza submersa e documentando a notável preservação de suas estruturas. A redescoberta de Xicheng apresentou um desafio único, como preservar uma cidade submersa no tempo. O governo chinês, reconhecendo a importância histórica e cultural deste tesouro subaquático, designou Xicheng como um patrimônio protegido, implementando medidas para proteger sua beleza frágil para as gerações futuras. A história de Xicheng é uma lembrança comovente do poder duradouro do passado e do delicado equilíbrio entre progresso e preservação. A cidade, outrora um movimentado centro de comércio e cultura, agora repousa em silêncio sob as águas do lago Qiandao, sua grandeza inalterada pela passagem do tempo. Suas ruas e edifícios, submersos, congelados em um abraço aquático, oferecem um vislumbre único da rica história da China, um testemunho da engenhosidade de seu povo e do poder duradouro da civilização humana. Centralia, Pensilvânia. Um nome sinônimo não de ruas movimentadas e vida vibrante, mas de um incêndio implacável queimando nas profundezas da terra. Outrora uma pitoresca cidade americana, lar de gerações de mineiros de carvão e suas famílias, Centralia foi para sempre marcada por um incêndio que começou em 1962. Um incêndio que continua a queimar até hoje, transformando a cidade em uma Pompeia moderna. Um testemunho arrepiante do poder duradouro da fúria da natureza e da fragilidade dos empreendimentos humanos. Os anos que se seguiram ao início do incêndio foram uma época de incerteza e medo para os moradores de Centralia. O chão sob seus pés, outrora uma fonte de conforto e estabilidade, tornou-se uma fonte constante de ansiedade.
Buracos se abriam sem aviso prévio, engolindo quintais e ameaçando consumir casas. A história de Centralia, no entanto, não é simplesmente uma história de destruição e abandono. É também um testemunho da resiliência do espírito humano, do poder duradouro da comunidade e da profunda conexão que temos com os lugares que chamamos de lar. Apesar da ordem de evacuação e dos perigos inerentes, um punhado de moradores se recusou a sair, optando por ficar e enfrentar o futuro incerto na cidade que amavam. A história de Centralia é frequentemente retratada como um conto de advertência, uma lembrança sombria do poder destrutivo dos acidentes industriais e das consequências ambientais da extração desenfreada de recursos. No entanto, para aqueles que um dia chamaram Centralia de lar, é uma história de comunidade, resiliência e o poder duradouro do espírito humano. Apesar da perda de sua cidade, o espírito de Centralia vive nas memórias de seus antigos moradores, preservado nas fotografias e histórias passadas de geração em geração. Centralia permanece hoje como uma cidade fantasma, suas ruas estranhamente quietas, suas casas substituídas por campos gramados e flores silvestres. O incêndio, sua queima implacável, escondida sob a superfície, serve como um lembrete constante do destino trágico da cidade e do poder duradouro da natureza. No entanto, o legado de Centralia se estende muito além da paisagem carbonizada e das colunas de fumaça que continuam a subir da terra. No coração do deserto da Namíbia, onde as dunas varridas pelo vento se estendem em direção ao horizonte como um oceano de areia, encontra-se a cidade fantasma de Kolmanskop, um testemunho da natureza fugaz da fortuna e do poder duradouro do deserto. Outrora uma movimentada cidade mineradora de diamantes, um farol de riqueza e ambição em uma paisagem desolada, Kolmanskop agora permanece em silêncio, rendendo-se às areias que avançam, seus prédios lentamente sendo recuperados pela mesma força que a trouxe à vida. O declínio de Kolmanskop foi tão rápido quanto sua ascensão, um lembrete da natureza volúvel da fortuna e da natureza transitória dos empreendimentos humanos. Na década de 1950, a cidade estava praticamente abandonada, suas grandes casas vazias, suas janelas olhando para as dunas que avançam como olhos vazios. O deserto, paciente e implacável, começou a recuperar o que um dia foi seu, suas areias engolfando lentamente a cidade, transformando suas ruas em cânions de areia e seus prédios em lembranças fantasmagóricas de uma era passada. O isolamento e a beleza assombrosa de Kolmanskop tornaram-se um terreno fértil para mitos e lendas, histórias sussurradas pelo vento e carregadas pela brisa do deserto. Alguns dizem que a cidade é assombrada pelos fantasmas de seus antigos moradores, seus espíritos para sempre ligados ao lugar onde um dia buscaram fortuna e realização. Outros falam de luzes estranhas e ruídos inexplicáveis, sussurros do passado carregados pelo vento do deserto. Kolmanskop, embora abandonada e lentamente sendo recuperada pelo deserto, está longe de ser esquecida. A cidade tornou-se um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm testemunhar em primeira mão a beleza assombrosa desta cidade fantasma congelada no tempo. Suas ruas desertas e prédios cheios de areia servem como um lembrete pungente da natureza fugaz dos empreendimentos humanos e do poder duradouro do mundo natural. Na costa norte de Taiwan, com vista para as águas agitadas do Mar da China Oriental, encontram-se os restos esqueléticos de Sanzi, uma utopia futurista congelada em um estado perpétuo de incompletude. Idealizado como um luxuoso resort à beira-mar, um playground para a elite,
Sanji foi projetado para ser um farol da modernidade. Suas estruturas em forma de cápsula e estética futurista, um testemunho do boom econômico de Taiwan e sua aceitação de tudo o que é vanguarda. No entanto, hoje, Sanji permanece como uma cidade fantasma. Suas estruturas esqueléticas, erguendo-se da paisagem coberta de vegetação como relíquias de um futuro esquecido. Seu silêncio sussurrando contos de tragédia, infortúnio e o poder duradouro do desconhecido. Hoje, Sanji está congelada no tempo. Seus prédios inacabados recuperados pela natureza, suas outrora brilhantes fachadas desbotadas e rachadas, seus interiores expostos aos elementos. As estruturas em forma de cápsula, outrora símbolos de ambição futurista, agora se assemelham a cogumelos gigantes, e em decomposição seu silêncio sinistro, quebrado apenas pelo som do vento assobiando pelas janelas quebradas e pelo chilrear dos pássaros que fizeram seus ninhos nas estruturas esqueléticas. O abandono de Sanji, envolto em uma aura de mistério e alimentado por rumores de infortúnio e tragédia, deu origem a uma série de lendas e superstições em torno da cidade. Alguns sussurram que o projeto foi amaldiçoado desde o início, seu destino selado pela série de acidentes fatais que assolaram sua construção. Outros especulam que o design futurista da cidade, um afastamento radical da arquitetura tradicional taiwanesa, colidiu com as forças espirituais da Terra, convidando o infortúnio e a tragédia. Sanji, apesar de seu estado inacabado e da aura de melancolia que paira sobre ela, tornou-se um destino turístico improvável, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm testemunhar em primeira mão sua beleza assombrosa, sua arquitetura futurista e o silêncio sinistro que permeia suas ruas desertas. A estética única da cidade, congelada em um estado perpétuo de incompletude, também capturou a imaginação de artistas, fotógrafos e cineastas, que encontram inspiração em suas fachadas em ruínas, suas paisagens cobertas de vegetação e seu lembrete pungente da natureza transitória da ambição humana. O silêncio das cidades abandonadas ecoa com uma mensagem profunda, um testemunho da natureza transitória dos empreendimentos humanos e do poder duradouro do tempo. Essas paisagens esquecidas, outrora cheias de vida, agora permanecem como lembretes pungentes da fragilidade de nossa existência e do delicado equilíbrio entre progresso e preservação. Ao viajarmos pelas ruas desertas de Pripyat, Xicheng, Centralia, Kolmanskop e Sanji, encontramos histórias de ambição e desespero, de triunfo e tragédia humana, todas entrelaçadas com a marcha implacável do tempo e o poder duradouro do mundo natural. As cidades abandonadas que exploramos, cada uma única à sua maneira, compartilham uma narrativa comum, um ciclo de ascensão e queda que se desenrolou ao longo da história humana. Das ruínas de civilizações antigas às cidades fantasmas da era moderna, a história permanece a mesma. As sociedades emergem, florescem e eventualmente desaparecem, deixando para trás vestígios de sua existência como um testemunho da passagem do tempo e do poder duradouro do mundo natural. As cidades abandonadas que exploramos permanecem como testemunhos do poder do tempo, suas fachadas em ruínas e paisagens cobertas de vegetação, uma manifestação física da marcha implacável da história. Esses lugares esquecidos, outrora cheios de vida, agora existem em um estado de animação suspensa, presos entre um passado que se foi e um futuro que nunca chegou a existir. Seu silêncio diz muito, sussurrando contos de sonhos não realizados, de vidas interrompidas e do poder duradouro da natureza de recuperar o que um dia foi seu.